Relato 1. O retorno do Sete Além. Nunca deveria ter aceito aquela transferência para Pedra Branca, mas o dinheiro falava mais alto que qualquer intuição, e eu precisava da grana para quitar as dívidas do meu pai, antes que os agiotas perdessem a paciência. Agora, 3 meses depois, enquanto escrevo estas linhas com as mãos ainda tremendo, sei que alguns erros custam mais do que dinheiro, custam a sanidade. O primeiro sinal de que algo estava errado não foram os sussurros no depósito da farmácia onde trabalhava, nem as sombras que se moviam independente da luz. Foi o silêncio. Um silêncio denso, quase sólido, que parecia sugar o ar dos meus pulmões toda vez que eu pisava naquela cidade esquecida por Deus no interior de Goiás. As pessoas falavam, é claro, mas sempre em murmúrios, olhando por cima dos ombros, como se esperassem que alguém, ou alguma coisa, estivesse escutando. Você vai se acostumar, disse Dona Neuza, proprietária da pensão onde me hospedei nos primeiros dias. Suas palavras soaram como uma mentira mesmo antes de saírem da boca. Os olhos dela não mentiam. Eram os olhos de quem sabia de coisas que preferiam não saber, de quem havia visto o que não deveria ter visto. A farmácia ficava na rua principal, uma construção antiga de tijolos aparentes que rangiam quando o vento batia forte. O prédio tinha quase 100 anos, segundo seu Manuel, o gerente que me treinou na primeira semana. Ele era um homem pequeno e nervoso, que fumava cigarro atrás de cigarro e tinha o hábito perturbador de interromper as frases no meio para escutar alguma coisa que eu nunca conseguia identificar. O depósito, ele disse no meu 3º dia, me levando até os fundos do estabelecimento. O depósito é um lugar especial. Você vai entender com o tempo. Entendi muito mais cedo do que gostaria. Meu nome é Carlos Roberto Silva. Tenho 34 anos. Sou farmacêutico formado pela UFG e passei a maior parte da minha vida adulta trabalhando em Goiânia. Vida comum, problemas comuns. Até meu pai resolver apostar o dinheiro da aposentadoria em rinha de galo e morrer de infarto antes de conseguir pagar os 15 mil reais que devia para gente que não brinca em serviço. A proposta veio através de um anúncio no Conselho de Farmácia. Procura-se farmacêutico para a cidade do interior. Salário acima da média. Moradia inclusa. O salário era realmente tentador, quase o dobro do que eu ganhava na capital. Quando liguei, uma voz feminina me passou o endereço e disse que eles estavam desesperados por um profissional qualificado. Desesperados deveria ter sido um sinal de alerta. Cheguei a Pedra Branca numa quinta-feira chuvosa de março. A cidade tinha exatos 3.247 habitantes, segundo a placa na entrada. Mas eu juro que nunca vi mais de 200 pessoas nas ruas ao mesmo tempo. O restante parecia viver escondido, como se houvesse um toque de recolher não oficial que ninguém se dava ao trabalho de explicar para os forasteiros. A farmácia São Benedito ocupava um prédio de 2 andares na esquina da rua que cortava a cidade de ponta a ponta. No térreo funcionava o balcão de atendimento, com suas prateleiras de remédios e produtos de higiene. No andar superior ficava um pequeno apartamento que seria minha moradia temporária. Temporária porque eu planejava ficar apenas o suficiente para juntar o dinheiro e vazar daquele lugar. Seu Manuel era um homem de 60 e poucos anos, cabelo grisalho sempre despenteado e dedos amarelados de nicotina. Ele havia gerenciado a farmácia por mais de 2 décadas, desde que o antigo proprietário se mudou para longe. A forma como ele falava sobre o antigo dono sempre me incomodou, como se mudar-se para longe fosse um eufemismo para alguma coisa pior. O último farmacêutico durou 3 semanas, ele me disse no primeiro dia, enquanto me mostrava como funcionava o sistema de estoque. Rapaz novo, formado em Brasília. Saiu daqui no meio da noite, deixou tudo para trás. Até hoje não sabemos o motivo. Eu deveria ter perguntado mais sobre isso, mas estava focado em aprender o trabalho e me adaptar à rotina. As manhãs eram calmas, com alguns idosos comprando medicamentos para pressão e diabetes. As tardes traziam mais movimento. Mães com crianças, trabalhadores buscando analgésicos depois do expediente. À noite, a farmácia ficava praticamente vazia e era minha responsabilidade organizar o estoque e preparar os pedidos para o dia seguinte. O depósito ficava nos fundos, uma sala comprida e estreita com prateleiras que subiam até o teto. A iluminação vinha de 2 lâmpadas fluorescentes antigas
que piscavam constantemente, criando um efeito estroboscópico que me dava dor de cabeça quando eu passava muito tempo lá dentro. O cheiro era estranho também. Não exatamente ruim, mas diferente. Um odor doce e enjoativo que lembrava flores murchas e papel velho. A primeira coisa estranha aconteceu na minha segunda semana. Eu estava organizando os remédios controlados quando ouvi passos no corredor que levava ao depósito. Passos lentos, arrastados, como de alguém que estava com dificuldade para caminhar. "Seu Manuel?" chamei, mas não houve resposta. Caminhei até a porta e espiei o corredor. Vazio. Absolutamente vazio. Voltei para o trabalho pensando que havia imaginado, mas os passos recomeçaram 10 minutos depois. Desta vez, pareciam estar dentro do próprio depósito. Peguei uma lanterna e fui investigar. As prateleiras estavam exatamente como eu havia deixado, cada caixa em seu lugar, mas havia algo diferente no ar. Uma corrente fria que não existia antes, e aquele cheiro doce estava mais forte. "Problema com o ar-condicionado", murmurei para mim mesmo, tentando encontrar uma explicação lógica. Não havia ar-condicionado no depósito. Os dias seguintes trouxeram mais pequenas estranhezas. Caixas que eu tinha certeza de ter colocado numa prateleira apareciam em outra. Luzes que se acendiam sozinhas depois que eu tinha certeza de tê-las apagado. E sempre aqueles passos, sempre no final da tarde, quando a farmácia estava vazia e eu trabalhava sozinho. Seu Manuel notou minha inquietação. "Está se sentindo bem, Carlos? Você anda meio pálido." "Só cansado", respondi. "Ainda estou me adaptando." Ele me estudou por um longo momento, aqueles olhos pequenos e nervosos me avaliando como se tentasse decidir se deveria me contar alguma coisa. "A cidade tem suas peculiaridades", disse finalmente. "Coisas antigas, histórias antigas. É melhor não prestar muita atenção." "Que tipo de histórias?" Mas ele já havia se virado e estava atendendo uma cliente que acabara de entrar. A conversa ficou por isso mesmo, mas eu notei que pelo resto do dia seu Manuel evitou meu olhar. Foi naquela noite que ouvi a primeira voz. Eu estava fechando a farmácia quando um sussurro chegou até mim vindo do depósito. Não eram palavras reconhecíveis, apenas um murmúrio baixo e contínuo, como uma reza sendo recitada em outro idioma. Fiquei parado no meio do balcão, escutando, tentando identificar de onde exatamente vinha o som. O sussurro parou abruptamente. Caminhei até o depósito, acendi todas as luzes e procurei em cada canto. Nada. Nem mesmo aquela corrente de ar frio que havia sentido antes. Apenas as prateleiras silenciosas e o cheiro doce que parecia estar se intensificando a cada dia. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na cama do pequeno apartamento, escutando os ruídos da cidade. Cães latindo ao longe, o vento balançando as telhas, o rangido ocasional da madeira. Mas por baixo de todos esses sons familiares, havia algo mais. Um zumbido baixo e constante que parecia vir de dentro das próprias paredes. A terceira semana trouxe mudanças que eu não podia mais ignorar ou racionalizar. Os sussurros no depósito se tornaram mais frequentes e mais claros. Ainda não conseguia entender as palavras, mas comecei a perceber que seguiam um padrão, como se fossem parte de um ritual ou cerimônia. E sempre que eu tentava me aproximar para ouvir melhor, os sons paravam instantaneamente. Mas o pior eram os olhos. Comecei a senti-los na quinta-feira da terceira semana. Uma sensação inconfundível de estar sendo observado, vigiado, estudado. Era especialmente forte quando eu trabalhava sozinho no depósito, mas gradualmente se espalhou para outras partes da farmácia. Eu me pegava olhando por cima do ombro constantemente, verificando cantos escuros, procurando por algo que sabia que estava lá, mas nunca conseguia ver. Seu Manuel notou minha crescente agitação. "Talvez você precise de umas férias", sugeriu numa tarde em que me flagrou parado no meio do corredor, escutando sussurros que só eu parecia ouvir. "Acabei de chegar", respondi. "Não posso tirar férias agora." "Pode sim, eu cuido de tudo por alguns dias. Você vai para Goiânia, visita a família, esquece um pouco este lugar." A oferta era tentadora, mas algo me dizia que fugir não resolveria o problema. Qualquer coisa que estivesse acontecendo comigo, fugiria junto. Eu podia sentir isso com uma certeza que não conseguia explicar. "Obrigado, mas estou bem. Só preciso me acostumar com o ritmo da cidade pequena."
Ele balançou a cabeça, acendeu outro cigarro e murmurou alguma coisa que soou como uma oração. Foi naquela mesma noite que vi a primeira sombra. Eu estava catalogando um lote de antibióticos que havia chegado quando uma forma escura passou pela porta do depósito. Não foi um movimento periférico. Eu vi claramente uma figura humana caminhando pelo corredor. Larguei tudo e corri atrás, mas o corredor estava vazio e a porta da frente continuava trancada, exatamente como eu havia deixado. Voltei para o depósito com o coração disparado e encontrei todas as caixas de antibióticos espalhadas pelo chão. Caixas que estavam perfeitamente organizadas na prateleira quando saí para investigar o corredor. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade e medo crescentes. As sombras se tornaram mais frequentes, sempre na periferia da visão, sempre desaparecendo quando eu tentava focar nelas. Os sussurros evoluíram para algo parecido com conversas. Múltiplas vozes falando ao mesmo tempo, criando uma cacofonia de sons que me dava dor de cabeça e fazia minha visão embaçar. E então eu comecei a entender algumas palavras. Sete além. Ouvi numa tarde de sexta-feira. Sete além do véu. Parei de respirar. Eram as primeiras palavras claras que conseguia distinguir depois de semanas de murmúrios ininteligíveis. Esperei imóvel, tentando ouvir mais, mas o silêncio voltou como sempre acontecia, quando eu demonstrava interesse consciente. Naquela noite, pesquisei Sete Além na internet. Encontrei algumas referências obscuras em fóruns de ocultismo e espiritismo, mas nada que fizesse sentido real. A expressão parecia estar relacionada a planos de existência ou dimensões, mas as explicações eram vagas e contraditórias. Foi seu Manuel quem me deu a primeira pista real sobre o que estava acontecendo. Você ouviu, não foi? Ele perguntou na segunda-feira seguinte, me observando com aqueles olhos pequenos e nervosos. As vozes. Não tentei negar. Sete além. O que significa isso? Ele suspirou profundamente, apagou o cigarro com mais força do que necessário e me fez sinal para acompanhá-lo até os fundos da farmácia. Paramos diante da porta do depósito, que permanecia fechada desde cedo pela manhã. Há coisas neste mundo que são melhores não conhecidas, começou ele. Lugares que existem nas bordas da realidade, espaços entre o que conhecemos e o que preferimos ignorar. Este depósito está construído sobre um desses lugares. Do que você está falando? Há 40 anos atrás, antes da farmácia ser construída, aqui funcionava uma casa espírita. Dona Eulália era a médium principal, uma mulher que dizia conversar com os mortos. Mas ela foi longe demais. Tentou contatar espíritos de planos mais elevados e acabou abrindo algo que não deveria ter aberto. Minha garganta estava seca. O que aconteceu com ela? Desapareceu. Uma noite, ela estava dirigindo uma sessão e simplesmente se foi. As pessoas que estavam com ela disseram que ela começou a falar numa língua estranha. Os olhos ficaram completamente brancos e então ela ficou translúcida como vidro antes de sumir por completo. E você acredita nisso? Eu estava lá, Carlos, eu era um dos participantes da sessão. O mundo pareceu girar ao meu redor. Seu Manuel continuou falando, mas sua voz soava distante, como se chegasse de muito longe. Dona Eulália abriu um portal para o que ela chamava de Sete Além, um plano de existência onde habitam entidades que nunca foram humanas. Quando ela desapareceu, pensamos que o portal havia se fechado com ela, mas não foi isso que aconteceu. Ele apenas ficou dormente. E agora? Agora ele está acordando. As entidades sentiram sua presença, Carlos. Você tem sensibilidade mediúnica, mesmo sem saber. Sua energia alimenta o portal e o torna mais forte. Antes que eu pudesse responder, a porta do depósito se abriu sozinha, com um rangido longo e agonizante. O ar que saiu de lá dentro estava gelado e carregado com aquele cheiro doce e enjoativo que eu havia aprendido a associar com o medo. E então eu vi. Não eram sombras. Eram buracos na realidade. Silhuetas de vazio absoluto que se moviam independente da luz. Elas saíram do depósito como fumaça negra, se espalhando pelo corredor, subindo pelas paredes, se contorcendo no ar em padrões que machucavam os olhos de olhar. Corre, sussurrou seu Manuel. Corre e não olhe para trás. Mas era tarde demais. As entidades,
porque agora eu sabia que eram entidades, não apenas sombras, me cercaram. Senti uma pressão terrível na mente, como se dedos gelados estivessem mexendo nos meus pensamentos, reorganizando memórias, plantando ideias que não eram minhas. E então, uma das vozes falou diretamente dentro da minha cabeça. Venha conosco. Veja o que existe além do véu. Conheça o Sete Além. O mundo desapareceu. Acordei. Ou pensei ter acordado, num lugar que não era lugar. O espaço ao meu redor era simultaneamente infinito e claustrofóbico, repleto de geometrias impossíveis que mudavam quando eu tentava focar nelas. O ar tinha gosto de metal e melancolia. A luz vinha de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo. Bem-vindo, disse uma voz que parecia ser composta por milhares de outras vozes falando em uníssono. Há muito tempo esperávamos por alguém como você. Tentei falar, mas não tinha mais controle sobre meu próprio corpo. Era apenas consciência flutuando num mar de sensações alienígenas. Somos os habitantes do Sete Além, o plano que existe entre a vida e a morte, entre a sanidade e a loucura, entre o real e o impossível. Eulália nos trouxe aqui décadas atrás, mas ela não tinha força suficiente para permanecer. Você tem. Imagens inundaram minha mente. Visões de cidades que cresciam para baixo em vez de para cima. Oceanos de luz líquida, onde nadavam criaturas feitas de pensamento puro. Bibliotecas infinitas, onde cada livro continha a história de uma realidade diferente. Tudo isso pode ser seu. Toda esta sabedoria, toda esta experiência. Você apenas precisa aceitar permanecer aqui conosco. E por um momento terrível, eu quis aceitar. A oferta era sedutora. Conhecimento infinito. Existência além das limitações humanas. Libertação de todas as preocupações mundanas como dinheiro e trabalho e relacionamentos fracassados. Mas então, me lembrei do rosto do meu pai, das nossas conversas nos últimos meses antes da morte dele, de como ele havia se arrependido de todas as escolhas erradas que fez. E lembrei dos olhos de seu Manuel, olhos de alguém que sabia demais, que havia visto coisas que preferira não ter visto. Não, consegui sussurrar com uma voz que mal parecia minha. Eu quero voltar. O riso que se seguiu não tinha nada de humano. Ninguém volta do Sete Além, Carlos. Ninguém que tenha visto o que você viu pode simplesmente esquecer e retomar sua vida anterior. Você é nosso agora. Mas eu lutei. Não sei como, não sei por que funcionou, mas lutei contra aquelas presenças alienígenas com cada fibra do meu ser. Pensei em casa, em Goiânia, nas ruas familiares e nos problemas comuns de uma vida comum. Pensei em cerveja gelada e futebol no domingo, e conversas sem sentido com amigos que eu não via há meses. E lentamente, dolorosamente, o Sete Além começou a desbotar ao meu redor. Abri os olhos no chão da farmácia. Seu Manuel estava inclinado sobre mim, o rosto pálido e suado. Graças a Deus, murmurou ele. Pensei que você havia se perdido como os outros. Outros? O farmacêutico anterior, o proprietário original, todos os que tiveram sensibilidade suficiente para despertar o portal. Tentei me levantar, mas minha cabeça girava violentamente. Quanto tempo fiquei inconsciente? 3 dias. 3 dias. Mas para mim haviam parecido horas no máximo. O portal ainda está aberto? Perguntei, olhando na direção do depósito. Não. Você conseguiu fechá-lo quando voltou. Sua recusa em permanecer lá. De alguma forma isso selou a passagem. Pelo menos temporariamente. Consegui me levantar com sua ajuda. O depósito parecia normal agora, apenas prateleiras com caixas de remédio e aquelas luzes fluorescentes piscando. Mas eu podia sentir algo diferente no ar. Não o cheiro doce de antes, mas algo como ozônio após uma tempestade, como se o próprio espaço ainda estivesse se recuperando de alguma violação fundamental. Eu preciso ir embora, disse. Eu sei. Já arrumei suas coisas e coloquei no seu carro. E tem isso aqui. Ele me entregou um envelope grosso. Seu pagamento integral pelos 3 meses mais um bônus. Considere como uma compensação pelos inconvenientes. Peguei o envelope sem contar o dinheiro. Honestamente, naquele momento, dinheiro parecia a coisa menos importante do mundo. Uma última coisa, disse seu Manuel quando eu estava saindo. Se alguém perguntar sobre o que aconteceu aqui, sobre por que você está indo embora,
Vou dizer que não me adaptei à cidade pequena. Obrigado. Voltei para Goiânia naquela mesma tarde, dirigindo sem parar, tentando colocar a maior distância possível entre mim e Pedra Branca. Usei o dinheiro para quitar as dívidas do meu pai e consegui um emprego numa farmácia no setor oeste. Vida normal, rotina normal, problemas normais, mas algumas coisas mudaram em mim desde aqueles dias no interior. Agora eu consigo ver coisas que antes passavam despercebidas. Sombras que se movem errado, cantos onde a realidade parece menos sólida, pessoas que carregam uma escuridão sutil nos olhos. E às vezes, principalmente nas noites de insônia, eu ainda ouço sussurros em idiomas que nunca existiram neste mundo. O pior de tudo é que, apesar do medo, apesar do trauma, uma parte de mim sente falta daquela experiência. Uma parte de mim ainda quer saber o que teria acontecido se eu tivesse aceito ficar no Sete Além, se eu tivesse escolhido o conhecimento infinito em vez da ignorância segura da existência comum. E às vezes, quando estou sozinho no escuro, eu posso jurar que ainda consigo ouvir aquelas vozes me chamando. Volte para nós, Carlos. Você sabe que nunca vai conseguir esquecer o que viu. Volte e seja completo. Até agora, tenho resistido. Mas a cada dia fica mais difícil. Porque agora eu sei que existe algo além da realidade que conhecemos, além da vida pequena e limitada que todos nós vivemos sem questionar. E conhecimento é uma maldição que nunca se desfaz completamente. Relato 2. A passagem de volta. Meu nome é Eduardo Ferreira dos Santos e eu preciso contar esta história antes que seja tarde demais. Antes que eles percebam que eu escapei. Antes que descubram onde estou escondido neste motel barato na BR-116, entre Vitória da Conquista e Salvador. Minhas mãos tremem enquanto escrevo, não só pelo medo, mas porque ainda posso sentir o frio daquele lugar correndo pelas minhas veias. Faz 15 dias que voltei do Sete Além e sei que não deveria ter conseguido. Ninguém volta de lá. Ninguém deveria conseguir. Mas aqui estou carregando memórias que não cabem numa mente humana e conhecimentos que nenhum homem deveria possuir. E o pior, eles sabem que eu voltei. Posso senti-los me procurando, rastreando o rastro de energia que deixo por onde passo. Tudo começou 3 meses atrás, quando aceitei trabalhar como operário na construção da nova escola municipal de Mucugê, na Chapada Diamantina. Eu estava desempregado há 8 meses, vivendo da aposentadoria da minha mãe e fazendo bicos quando aparecia. A obra prometia 6 meses de trabalho garantido, salário em dia e carteira assinada. Parecia bom demais para ser verdade. Era. O empreiteiro, seu Raimundo, era um homem estranho. Baixo, magro, com olhos que nunca paravam no mesmo lugar por mais de alguns segundos. Ele me contratou no mesmo dia em que cheguei à cidade, sem fazer muitas perguntas sobre experiência ou referências. Só olhou para mim por um longo momento e disse: "Você serve. Tem a sensibilidade necessária." Eu não entendi o que ele quis dizer com sensibilidade necessária. Agora eu sei. Agora que eu entendo tudo com uma clareza que me faz vomitar todas as manhãs ao acordar. Sou natural de Itabuna, sul da Bahia, onde trabalhei a vida toda em fábricas de cacau até a crise fechar a maior parte delas. Aos 42 anos, me vi sem profissão definida, com ensino médio incompleto e uma mãe diabética para sustentar. Quando soube da obra em Mucugê através de um conhecido, não pensei 2 vezes antes de fazer as malas. A viagem de ônibus durou 8 horas, subindo a serra através de estradas sinuosas que cortavam a chapada como cicatrizes antigas. Mucugê era uma cidade pequena, daquelas que vivem do turismo ecológico e da história do garimpo. Casas de pedra, ruas de paralelepípedo e aquele ar rarefeito da altitude que fazia meu peito arder nos primeiros dias. Me hospedei numa pensão próxima ao centro, um sobrado antigo administrado por Dona Conceição, uma senhora de uns 70 anos que tinha o hábito perturbador de benzer a casa toda noite antes de dormir. Lugar de energia forte, ela dizia sempre. Precisa de proteção constante. A obra ficava na periferia da cidade, num terreno que antes abrigava uma antiga casa colonial do século XVIII. Segundo os moradores mais antigos, o lugar havia sido residência de um garimpeiro rico que desapareceu misteriosamente
junto com toda a família em 1887. A casa foi demolida, mas as fundações permaneceram, e era sobre elas que construiríamos a nova escola. Seu Raimundo dirigia a obra com uma obsessão estranha pelos detalhes. Ele verificava pessoalmente cada buraco cavado, cada fundação lançada, sempre com um caderno velho, onde fazia anotações numa caligrafia indecifrada. Às vezes, eu o flagrava medindo distâncias com uma trena, conferindo ângulos com um esquadro antigo, como se estivesse seguindo um projeto secreto que só ele conhecia. A equipe era pequena. Além de mim, havia Toninho, um pedreiro experiente de lençóis, Valdeci, servente que nasceu e cresceu em Mucugê, e Josué, soldador que havia chegado de Feira de Santana poucos dias antes de mim. Todos homens simples, trabalhadores, mas havia algo no jeito como eles se comportavam que me incomodava desde o primeiro dia. Eles falavam pouco entre si, evitavam contato visual comigo e sempre paravam de conversar quando eu me aproximava. E todos, sem exceção, carregavam pequenos amuletos pendurados no pescoço, figa de Guiné, patuás, bentinhos, como se esperassem enfrentar alguma coisa que ferramentas de construção não conseguiriam combater. "Primeira vez trabalhando aqui na Chapada?" perguntou Valdeci no final da primeira semana. "Primeira vez", respondi. "Então você não sabe sobre as energias deste lugar." "Que energias?" Ele me olhou como se eu fosse uma criança fazendo uma pergunta perigosa. "A Chapada é um portal, irmão. Tem lugares aqui que conectam com outros mundos. E este terreno," ele fez o sinal da cruz, "este terreno é um dos mais perigosos. A primeira anomalia que percebi foram os animais. Ou melhor, a ausência deles. Nenhum cachorro se aproximava do canteiro de obras. Pássaros desviavam de rota quando voavam sobre o terreno. Até as moscas, que infestavam qualquer lugar onde homens suavam sob o sol, evitavam nossa área de trabalho. "Os bichos sentem", explicou Toninho quando comentei sobre isso. "Eles sabem quando um lugar não é natural." Mas o que realmente me chamou a atenção foram os sonhos. Começaram na segunda semana, sempre com o mesmo padrão. Eu me via caminhando por corredores de pedra que não existiam na realidade, descendo escadas em espiral que levavam cada vez mais fundo, chegando finalmente a uma câmara circular onde 7 portas se abriam para diferentes direções. De cada porta emanava uma luz diferente, algumas quentes como fogo, outras frias como gelo, e uma que não tinha cor alguma, apenas uma escuridão que parecia puxar minha alma para dentro dela. No sonho sempre havia uma voz me chamando. "Eduardo, Eduardo, venha conhecer o Sete Além." Eu acordava suado e confuso, com a sensação de que aqueles corredores eram mais reais que meu próprio quarto na pensão. "Você anda com cara de quem não dorme bem", observou seu Raimundo numa manhã em que eu cheguei particularmente abatido ao trabalho. "Só uns pesadelos", respondi. Ele parou de anotar no caderno e me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que me contratara. "Que tipo de pesadelo?" Descrevi os corredores, as escadas, a câmara com as 7 portas. A cada detalhe que eu revelava, seu Raimundo ficava mais pálido. "Escute bem, Eduardo", disse ele quando terminei. "Se você voltar a ter esses sonhos, não entre por nenhuma das portas, por nenhuma, você entende? Mas são apenas sonhos." "São, tem certeza disso?" Antes que eu pudesse responder, Valdeci nos interrompeu gritando do outro lado do canteiro. "Seu Raimundo, venha ver isso aqui." Corremos até onde ele estava, próximo às fundações da antiga casa colonial. Valdeci havia descoberto algo enquanto cavava, uma escada de pedra que descia para as profundezas da terra, perfeitamente preservada apesar dos séculos. "Isso não estava no projeto arquitetônico", murmurou seu Raimundo, mas não parecia surpreso. Na verdade, parecia satisfeito, como se tivesse encontrado exatamente o que procurava. "Vamos cobrir isso", sugeriu Toninho. "Lugar assim não traz coisa boa." "Não", disse seu Raimundo com firmeza. "Vamos investigar. Pode ser importante para a estrutura da obra." Mentira. Eu podia ver nos olhos dele que aquela escada não era uma surpresa, mas sim o objetivo de toda aquela construção. Descemos pela escada de pedra numa tarde de quinta-feira, quando o sol ainda estava alto, mas já começava a inclinar para o oeste. Seu Raimundo levava uma lanterna potente, eu carregava outra menor, e Valdeci seguia atrás com uma corda de segurança. A descida parecia não ter fim.
Contei mais de 100 degraus antes de desistir de contar. As paredes eram de pedra lavrada, lisa como mármore, com inscrições que eu não reconhecia. Não eram portuguesas, nem indígenas, nem africanas. Eram algo completamente diferente, como se pertencessem a uma civilização que nunca existiu neste mundo. O ar ficava mais frio a cada metro que descíamos e havia um cheiro estranho. Não exatamente ruim, mas alienígena, como ozônio misturado com flores desconhecidas e algo que lembrava cobre oxidado. Aqui, disse seu Raimundo, parando em frente a uma abertura na parede. Era uma câmara circular, exatamente como nos meus sonhos. Meu coração disparou. As paredes tinham aproximadamente 10 metros de altura e 7 arcos se abriam em diferentes direções, cada um emanando uma luz suave e colorida. Meu Deus, sussurrou Valdeci. É igualzinho ao que o garimpeiro desaparecido descreveu no diário dele. Que diário? Perguntei. Seu Raimundo se virou para mim com uma expressão que era metade desculpa, metade satisfação. O diário de Coronel Anastácio, o antigo dono da casa. Ele descobriu este lugar em 1885 e passou 2 anos tentando entender o que era. As últimas anotações falam sobre 7 planos além do nosso mundo e entidades que habitam as bordas da realidade. E você sabia disso o tempo todo? Sabia. Por isso trouxe vocês aqui. Por isso preciso de pessoas com sensibilidade mediúnica. Antes que eu pudesse processar completamente o que ele havia dito, uma das luzes nos arcos começou a pulsar, a luz azul, fria como gelo. E então ouvi a voz, não mais em sonho, mas clara e real. Eduardo, finalmente, estávamos esperando por você. Olhei para seu Raimundo e Valdeci, mas eles pareciam não ter ouvido nada. Venha até nós, continuou a voz. Atravesse o portal e conheça verdades que nenhum humano jamais conheceu. Comecei a caminhar em direção ao arco azul sem controle consciente dos meus movimentos. Era como se meus pés se movessem sozinhos, guiados por uma vontade que não era minha. Eduardo, não! Gritou seu Raimundo. Volte aqui! Mas era tarde demais. Cruzei o arco e o mundo desapareceu. Acordei, ou pensei ter acordado, flutuando num espaço que desafiava toda a lógica. Não havia chão, nem teto, nem paredes. Apenas um vazio luminoso que se estendia em todas as direções, preenchido por formas geométricas que mudavam constantemente de configuração. Bem-vindo ao primeiro além, disse uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O plano onde residem aqueles que transcenderam as limitações da existência física. Tentei falar, mas não tinha mais boca. Tentei me mover, mas não tinha mais corpo. Era apenas consciência pura, flutuando naquele mar de impossibilidades. Não se assuste, continuou a voz. Logo você se acostumará com esta forma de existência. É muito superior à vida que você conhecia. Formas começaram a se materializar ao meu redor. Não exatamente criaturas, mas presenças que eu podia sentir, mesmo sem vê-las claramente. Elas me cercaram, me estudaram, me analisaram como cientistas, examinando um espécime raro. Há séculos não recebemos um visitante com tamanha sensibilidade, disse outra voz. Você tem o potencial para se tornar um de nós, para habitar eternamente o Sete Além. O que é o Sete Além? Consegui pensar. E de alguma forma, eles ouviram meu pensamento. 7 planos de existência que se sobrepõem ao seu mundo físico. 7 dimensões onde habitamos nós, os que transcenderam as limitações da matéria, do tempo, da morte. Cada plano oferece diferentes tipos de conhecimento, diferentes formas de poder. Imagens inundaram minha mente. Vastas bibliotecas onde cada livro continha o conhecimento completo de uma vida humana. Laboratórios onde a própria realidade podia ser manipulada como argila. Jardins onde cresciam árvores feitas de pura energia que davam frutos de sabedoria concentrada. Tudo isso pode ser seu, disse a primeira voz. Você apenas precisa renunciar à sua forma física e aceitar a transcendência. Seu corpo mortal está esperando lá embaixo, na câmara. Tudo o que precisa fazer é escolher não retornar a ele. A oferta era tentadora. Conhecimento infinito, poder ilimitado, existência eterna sem as limitações dolorosas da vida humana. Fome, sede, cansaço, envelhecimento, morte. Mas então me lembrei da minha mãe.
esperando em casa com sua diabetes e seus remédios caros. Me lembrei dos meus amigos em Itabuna, das cervejas no bar do seu Joaquim, das risadas bobas assistindo futebol no domingo. Me lembrei do cheiro da terra molhada depois da chuva e do gosto do acarajé da Dona Maria na feira de sábado. Coisas simples, coisas humanas, coisas que, de repente, pareceram mais valiosas que toda a sabedoria infinita que me ofereciam. Eu quero voltar, pensei com firmeza. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, um murmúrio de descontentamento passou pelas presenças ao meu redor. Ninguém volta do Sete Além, disse a voz, agora com um tom ameaçador. Aqueles que conhecem nossos segredos não podem simplesmente retomar suas vidas anteriores. Você viu demais, sabe demais. Mas eu não quero saber. Eu não pedi para vir aqui. Pediu sim. Sua sensibilidade mediúnica nos chamou. Sua curiosidade abriu o caminho. E agora você é nosso. Senti uma pressão terrível se fechando ao meu redor, tentando me comprimir, me dissolver naquele vazio luminoso. Mas lutei. Pensei na minha vida simples e comum, nas preocupações mundanas como conta de luz e aluguel atrasado, nos problemas pequenos que de repente pareciam preciosos por serem genuinamente meus. E então, inexplicavelmente, senti uma força me puxando de volta. Alguém estava me chamando pelo nome no mundo físico. Uma voz familiar, desesperada. Eduardo! Eduardo! Volta aqui, rapaz! Era seu Raimundo. Abri os olhos no chão da câmara subterrânea. Seu Raimundo estava inclinado sobre mim, segurando meus ombros, o rosto contorcido de preocupação. Graças a Deus, murmurou ele. Pensei que você tinha se perdido para sempre. Tentei me levantar, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu tivesse que reaprender a habitá-lo. Quanto tempo fiquei inconsciente? 4 dias. 4 dias? Isso era impossível. Para mim, haviam sido apenas algumas horas no máximo. Valdeci teve que ir buscar ajuda. Você estava respirando, mas não respondia a nada. E sua temperatura corporal? Ele balançou a cabeça. Estava tão baixa que pensei que você fosse morrer de hipotermia. Consegui me sentar com sua ajuda. A câmara parecia exatamente igual, mas havia algo diferente no ar. Uma eletricidade estática que fazia meus cabelos se arrepiarem. Os arcos ainda estão ativos? Perguntei, olhando para as 7 aberturas luminosas. Mais do que antes. Sua passagem pelo portal despertou alguma coisa. As luzes estão mais brilhantes, e às vezes a gente escuta vozes vindas de lá dentro. Que tipo de vozes? Vozes te chamando, dizendo seu nome, pedindo para você voltar. Um arrepio gelado desceu pela minha espinha. Eu podia senti-las também, mesmo ali sentado no chão. Presenças do outro lado dos portais me observando, esperando uma oportunidade para me puxar de volta. Precisamos selar este lugar, disse. Não podemos. Não funcionaria. Uma vez que os portais foram ativados por alguém com sua sensibilidade, eles permanecem conectados a essa pessoa para sempre. O que isso significa? Significa que você carregará uma marca pelo resto da vida. Eles sempre saberão onde você está, sempre tentarão te atrair de volta. E significa que em qualquer lugar do mundo, onde existam outros portais similares, você os ativará automaticamente. Consegui ficar de pé, apoiado no braço dele. Minha cabeça girava, mas eu precisava sair daquele lugar. Existem outros portais como este? Existem, espalhados pelo mundo todo. A maioria está selada ou esquecida, mas alguns ainda funcionam. E agora que você foi marcado pelas entidades do Sete Além, ele não completou a frase. Elas vão me perseguir pelo resto da vida. Sim, subimos a escada em silêncio. Quando chegamos à superfície, o sol estava se pondo, tingindo a chapada de vermelho e dourado. Mas aquelas cores familiares pareciam diferentes agora, como se eu as estivesse vendo, através de um filtro que não conseguia remover. Seu Raimundo me pagou integralmente pelos dias trabalhados e me deu uma quantia extra considerável. Para você se mudar para longe daqui, explicou. Quanto mais distância colocar entre você e este lugar, melhor. Peguei um ônibus para Salvador naquela mesma noite. Durante a viagem, fiquei acordado observando a estrada escura pela janela e juro que vi sombras me seguindo, não nas paisagens que passavam, mas no próprio reflexo do vidro. Agora estou neste motel há 15 dias, mudando de lugar a cada 2 ou 3 dias,
tentando não permanecer muito tempo no mesmo local. Mas sei que é inútil. Posso senti-las se aproximando, as entidades do Sete Além. Elas me encontrarão, mais cedo ou mais tarde. O pior é que uma parte de mim quer ser encontrada. Uma parte de mim sente falta daquela existência transcendente, daquele conhecimento infinito que me foi oferecido. Às vezes, acordo no meio da noite com lágrimas no rosto, sem saber por que estou chorando. Hoje de manhã, quando estava tomando café no restaurante do posto, ouvi uma criança falando com a mãe na mesa ao lado. Mamãe, por que aquele homem ali tem luzes estranhas ao redor dele? A mãe mandou a criança calar a boca e parar de inventar coisas. Mas eu vi o olhar que ela me lançou. Um olhar de medo instintivo, como se soubesse que havia algo errado comigo mesmo, sem conseguir identificar o quê. Crianças veem coisas que adultos não conseguem ver. E se esta criança conseguiu perceber as luzes estranhas ao meu redor, significa que minha condição está se agravando. Elas estão chegando. Posso sentir a presença delas se intensificando a cada hora que passa. Talvez esta seja a última noite que passo neste mundo. Se alguém encontrar este relato, saiba que o Sete Além é real. E se você alguma vez sentir uma voz estranha te chamando em sonhos, se encontrar portais de luz em lugares antigos, se perceber que tem sensibilidade para coisas que outros não conseguem ver, fuja. Fuja e nunca olhe para trás. Porque alguns conhecimentos custam mais do que uma vida, custam a própria alma. Relato 3. Entre Mundos. Meu nome é Antônio César Oliveira. Tenho 51 anos e durante os últimos 8 meses tenho sido o zelador involuntário do maior erro da humanidade. Escrevo estas palavras numa biblioteca abandonada no centro de Ouro Preto, cercado por livros que ninguém mais lê e protegido apenas por símbolos que aprendi a desenhar com meu próprio sangue nas paredes. Eles me encontraram. Os outros que voltaram do Sete Além. Primeiro foi o farmacêutico de Goiás, há 3 semanas. Apareceu na minha porta no meio da madrugada, magro como um galho seco, os olhos fundos brilhando com uma luz que não era natural. Você também sabe. Foi tudo o que disse antes de desabar no chão da minha cozinha. Cuidei dele por 2 dias, até ele recuperar forças suficientes para me contar sobre Pedra Branca e o depósito da farmácia. Depois veio o operário da Bahia, ainda mais destroçado que o primeiro. Eduardo, se é que ainda posso chamá-lo por esse nome. Ele não fala mais, apenas desenha símbolos no ar com os dedos e sussurra coordenadas de lugares que não existem em nenhum mapa. Mas quando nossos olhos se encontram, eu entendo perfeitamente o que ele está tentando dizer. Estamos condenados, todos nós que cruzamos aquela barreira. Agora somos 3. 3 homens que cometeram o erro de olhar além do véu e voltaram carregando pedaços do Sete Além grudados em nossas almas como parasitas interdimensionais. E descobrimos algo que talvez fosse melhor não ter descoberto. Não somos os únicos. Existem outros portais espalhados pelo Brasil, outros pontos onde a realidade é mais fina, onde as entidades daquele lugar maldito tentam se infiltrar no nosso mundo. E por algum motivo que ainda não compreendo completamente, nós nos tornamos os únicos capazes de detectá-los e selá-los. Seja isso uma bênção ou uma maldição, ainda não sei dizer. Tudo começou quando eu era apenas um vendedor de seguros, tentando sobreviver à crise dos 40 e poucos. Passei 20 anos trabalhando numa seguradora em Belo Horizonte até a empresa falir durante a pandemia. Aos 50 anos, me vi desempregado, divorciado há 3 anos e com uma filha adolescente que mal falava comigo desde que sua mãe conseguiu a guarda. A proposta veio através de um anúncio estranho no jornal. Procura-se caseiro para propriedade histórica em Ouro Preto. Preferência por pessoa solitária e discreta. Salário compatível com responsabilidades especiais. Liguei mais por desespero que por interesse real. A voz do outro lado da linha era educada, mas fria, pertencente a um homem que se identificou apenas como Dr. Henrique. Ele me fez perguntas estranhas. Se eu tinha família próxima, se sofria de algum distúrbio do sono, se alguma vez havia tido experiências anômalas. Respondi que não para todas, mentindo sobre as experiências anômalas. Toda a vida eu sonhava com lugares que não existiam, ouvia vozes que ninguém mais escutava, sentia presenças que os outros não conseguiam perceber. Perfeito, disse ele. Você começa segunda-feira.
A propriedade ficava numa das ruas mais antigas de Ouro Preto, uma mansão colonial de 2 andares que havia pertencido a uma família de mineradores no século XVIII. Doutor Henrique me recebeu no primeiro dia. Um homem de uns 60 anos, alto, magro, com cabelos completamente brancos e olhos que pareciam ter visto coisas demais. Sua função é simples, explicou ele enquanto me mostrava a casa. Manter tudo limpo, verificar se ninguém entra sem autorização e, principalmente, nunca descer ao porão. Nunca, sob nenhuma circunstância. Por quê? Porque há coisas lá embaixo que são melhores não perturbadas. Ele me deu as chaves, um celular antigo e um caderno com números de telefone. Se alguma coisa estranha acontecer, e você saberá quando acontecer, ligue para os números nesta ordem. Se ninguém atender, você está sozinho. Perguntei o que ele queria dizer com coisas estranhas, mas Dr. Henrique já estava saindo. Você descobrirá em breve, disse da porta. E quando descobrir, lembre-se, sua única função é manter a porta fechada. Os primeiros sinais apareceram na segunda semana. Pequenas coisas que eu tentava racionalizar. Portas que eu tinha certeza de ter trancado amanheciam abertas. Objetos que mudavam de lugar durante a noite. Correntes de ar gelado que surgiam do nada em pleno verão mineiro. E os sonhos. Deus, os sonhos. Toda noite eu me via descendo uma escada de pedra que levava ao porão da casa. Mas no sonho, o porão era muito maior do que deveria ser. Um labirinto de corredores que se estendiam para além dos limites da propriedade, se conectando com túneis que pareciam percorrer toda a cidade subterrânea de Ouro Preto. No final de cada corredor havia uma porta. 7 portas, sempre 7, cada uma emanando uma luz de cor diferente. E de cada porta vinha uma voz me chamando pelo nome. Antônio, Antônio, abra a passagem, deixe-nos entrar. Acordava todas as manhãs com as mãos dormentes e um gosto metálico na boca, como se tivesse passado horas segurando algo muito frio. Na terceira semana, comecei a escutar as vozes também durante o dia. Sussurros que vinham das paredes, murmúrios que emergiam dos cantos escuros, conversas em idiomas que eu não reconhecia, mas de alguma forma entendia. Todas repetindo a mesma mensagem. Abra a porta. Liberte-nos. Permita nossa passagem. Tentei ligar para os números que Dr. Henrique havia deixado. O primeiro estava fora de área. O segundo tocava no vazio. O terceiro me conectou com uma gravação que dizia apenas: se você está ouvindo esta mensagem, significa que a contenção falhou. Fuja. Fuja enquanto ainda pode. Não fugi. Deveria ter fugido, mas havia algo sobre aquela casa, sobre aqueles sussurros que exercia uma atração magnética sobre mim. Era como se uma parte da minha mente já soubesse que eu pertencia àquele lugar, que toda a minha vida havia sido uma preparação para chegar ali. Na quarta semana, decidi quebrar a única regra que Dr. Henrique havia me dado. Desci ao porão. A porta do porão estava trancada com 3 cadeados diferentes e uma corrente pesada que parecia ter sido forjada séculos atrás. Mas quando cheguei perto, no final de uma tarde de domingo, todas as travas se abriram sozinhas com um clique suave e coordenado. A escada de madeira gemia sob meus pés enquanto descia, cada degrau produzindo um eco que se prolongava muito além do que deveria em um espaço fechado. O ar estava gelado e carregado com um cheiro que me lembrava de terra molhada, misturada com ozônio, e algo doce e enjoativo que fazia meu estômago revirar. O porão era exatamente como nos meus sonhos. Não um simples subsolo, mas uma rede de túneis escavados na rocha viva que se estendia em todas as direções. As paredes eram cobertas de símbolos entalhados na pedra, alguns que eu reconhecia de livros de história sobre as antigas práticas religiosas dos mineradores. Outros que pareciam muito mais antigos, como se tivessem sido gravados ali muito antes dos portugueses chegarem às Minas Gerais. Segui o túnel principal, guiado por uma luz fraca que vinha de algum lugar à frente. O caminho descia constantemente, serpenteando através da rocha como uma cobra de pedra. Perdi a noção do tempo e da distância. Podia ter caminhado por 10 minutos ou por 10 horas. Finalmente cheguei à câmara. Era uma sala circular escavada no coração da montanha, com aproximadamente 15 metros de diâmetro e uma cúpula que desaparecia na escuridão acima.
7 arcos estavam dispostos ao redor das paredes, cada um selado com o que parecia ser metal derretido e depois resfriado. Mas o metal estava rachando, e através das fissuras vazava uma luz pulsante de cores que não deveriam existir. No centro da câmara havia um altar de pedra negra coberto de símbolos, e sobre o altar um livro aberto. Aproximei-me como um sonâmbulo. O livro estava escrito numa caligrafia antiga, mas de alguma forma eu conseguia ler cada palavra. Registro das tentativas de contenção, ano de Nosso Senhor de 1756. Pelos esforços combinados da Irmandade de São Francisco de Paula e dos mestres mineradores, selamos as 7 passagens que se abriram nas profundezas das escavações. As entidades que tentavam atravessar foram temporariamente contidas, mas os selos não são permanentes. A cada geração deve haver um guardião, um homem com sensibilidade suficiente para perceber quando os selos começam a falhar e poder renová-los com o próprio sangue e força vital. Minha garganta estava seca como papel. Continuei lendo. O guardião será chamado quando for necessário. Ele reconhecerá os sinais, os sonhos, as vozes, a atração irresistível pelo local de contenção. Sua função é manter as passagens seladas até que outro possa assumir seu lugar. O tempo de serviço varia, mas raramente excede 10 anos. O custo é alto: isolamento, envelhecimento acelerado, gradual perda da humanidade. Mas o custo de falhar é infinitamente maior. Uma página em branco seguia o texto. Sem pensar, peguei um canivete que carregava no bolso e fiz um corte na palma da mão esquerda. O sangue pingou sobre o papel e imediatamente começou a formar palavras. Antônio César Oliveira assume o cargo de guardião no ano de 2024. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. No momento em que as palavras apareceram completamente, os selos nos 7 arcos brilharam com uma luz intensa e as rachaduras no metal se fecharam com um ruído como ossos se quebrando. E então eu soube. Soube que estava preso àquele lugar, ligado àqueles portais por um fio invisível que se estendia até a minha própria alma. Soube que minha vida havia mudado para sempre naquele instante. Os meses que se seguiram foram uma rotina de vigilância constante. Eu passava os dias na casa, mantendo as aparências de um caseiro normal, mas todas as noites descia ao porão para verificar os selos. E todas as noites eles estavam um pouco mais fracos, as rachaduras no metal um pouco maiores, as vozes do outro lado um pouco mais claras. Guardião, elas sussurravam. Guardião, você não pode nos conter para sempre. Somos pacientes, mas não somos infinitamente pacientes. Um dia você falhará. Um dia os selos se romperão, e então aprendi a renovar os selos com meu próprio sangue, traçando símbolos específicos sobre o metal rachado, enquanto recitava palavras numa língua que eu não sabia que conhecia. Cada renovação me deixava mais fraco, mais pálido, mais distante do mundo dos vivos. E então eles começaram a chegar. Primeiro Carlos, o farmacêutico de Goiás. Ele apareceu numa noite chuvosa de julho, cambaleando pela estrada como um fantasma. Que eu o reconheci imediatamente. Não seu rosto, que eu nunca havia visto, mas a marca que ele carregava. A mesma marca que eu podia ver no espelho. Uma sombra sutil que nos seguia. Um reflexo de luz que não obedecia às leis da física. Um eco do sete além que permanecia grudado em nossas almas. Você é o guardião, disse ele quando eu abri a porta. Não era uma pergunta. Sou. Preciso da sua ajuda. Eles estão me procurando, as entidades, e elas estão ficando mais fortes. Deixei-o entrar. Durante os dias seguintes, ele me contou sobre Pedra Branca, sobre o depósito da farmácia, sobre sua jornada através do Sete Além, e eu entendi que minha função era maior do que simplesmente manter os portais de ouro preto fechados. Eu era um ponto de referência para outros que haviam sido marcados, um farol para aqueles que estavam perdidos entre as dimensões. Eduardo chegou 2 semanas depois, em estado ainda pior. Ele quase não falava, mas nas poucas palavras que conseguia articular, mencionava Mucugê, escavações, portais subterrâneos. Outro que havia cruzado a barreira e retornado, carregando pedaços do outro lado. Foi Carlos quem teve a revelação. Não somos vítimas, disse ele numa manhã enquanto estudávamos os símbolos no livro do altar. Somos sentinelas.
Cada um de nós que voltou do Sete Além se tornou capaz de detectar outros pontos de ruptura na realidade. Nossos cérebros foram modificados. Podemos ver onde eles estão tentando entrar. E o que fazemos com essa informação? Os selamos, todos eles, um por um, até que não reste nenhuma passagem aberta. Era uma missão impossível. Mas era também a única coisa que dava sentido ao que havia acontecido conosco. Agora somos uma irmandade estranha. 3 homens que morreram simbolicamente quando cruzaram para o Sete Além e voltaram como algo que não é mais completamente humano. Viajamos pelo Brasil seguindo os sinais, anomalias magnéticas, relatos de atividade paranormal, lugares onde animais se recusam a entrar. Carlos mantém um mapa onde marca cada portal que encontramos. São mais do que imaginávamos inicialmente. Um em cada estado, alguns em cidades grandes, outros perdidos em regiões remotas. Todos guardados por diferentes grupos ao longo dos séculos. Irmandades religiosas, sociedades secretas, famílias que carregam o conhecimento de geração em geração. Eduardo não fala, mas seus desenhos nos guiam. Ele consegue sentir os portais a distâncias enormes, como um radar dimensional sintonizado nas frequências do Sete Além. Quando chegamos perto de um ponto de ruptura, ele fica agitado, desenhando símbolos no ar, apontando direções com uma precisão que desafia qualquer explicação racional. Eu sou o selador. Meu sangue, marcado pelo contato prolongado com os portais de Ouro Preto, tem propriedades que ainda não compreendo completamente. Posso reforçar selos antigos, criar novos quando necessário, temporariamente fechar rupturas que outros não conseguem nem ver. Mas estamos perdendo a guerra. Para cada portal que selamos, 2 novos se abrem. As entidades do Sete Além estão aprendendo, evoluindo, encontrando maneiras de contornar nossas defesas. E nós estamos envelhecendo rapidamente. O uso constante de nosso sangue e energia vital para manter os selos está nos consumindo de dentro para fora. Carlos calcula que temos no máximo 2 anos antes de nos tornarmos inúteis. Eduardo já mal consegue se manter de pé. E eu sinto minha humanidade escorrendo pelos dedos a cada dia que passa. Ontem à noite, enquanto selava um portal recém-aberto numa fazenda abandonada em Minas Gerais, ouvi uma voz diferente vinda do Sete Além. Não era ameaçadora como as outras. Era quase compassiva. Vocês estão lutando contra a evolução natural da realidade, disse a voz. O que chamam de invasão, nós chamamos de integração. Os mundos estão se aproximando, as barreiras se dissolvendo. Vocês podem atrasar o processo, mas não podem impedi-lo para sempre. Por que deveríamos parar? Perguntei. Porque quando a integração estiver completa, aqueles que ajudaram no processo serão recompensados. Aqueles que se opuseram, não. Não respondi, mas selei o portal com fúria renovada. Mesmo sabendo que era inútil. Mesmo sabendo que estamos apenas ganhando tempo para um mundo que talvez já esteja condenado. Esta manhã, Carlos encontrou referências a outros como nós em textos antigos. Parece que somos parte de um ciclo que se repete há séculos. A cada geração, alguns indivíduos são marcados pelo Sete Além e se tornam guardiões relutantes da barreira entre os mundos. Alguns resistem até o fim, como estamos fazendo. Outros, eventualmente se rendem e se juntam às entidades do outro lado. Não sei qual será nosso destino. Só sei que enquanto ainda restar um fôlego em mim, continuarei selando portais, protegendo um mundo que nem imagina o perigo que enfrenta. Porque essa é a maldição de quem viu além do véu. Não podemos mais fechar os olhos para as sombras que se movem nas bordas da realidade, mesmo que isso nos custe tudo o que um dia fomos. Se você está lendo isto e começou a ter sonhos estranhos, a ouvir vozes que ninguém mais escuta, a ver luzes onde não deveria haver luzes, procure-nos. Deixe pistas nos fóruns de internet que monitoramos. Desenhe os símbolos que vê nos sonhos nas paredes de lugares abandonados. Nós o encontraremos, porque ninguém deveria enfrentar o Sete Além sozinho. E porque talvez, apenas talvez, juntos possamos encontrar uma maneira de vencer esta guerra impossível. Se inscreva no Curiosidades Obscuras e mergulhe em mais mistérios perturbadores. Comente sua teoria sobre o Sete Além. Curta se sentiu arrepios e explore nossos outros vídeos. Queremos saber, você acredita nestes relatos?